Los Angeles, 1970. O dojo ficava numa rua tranquila de Culver City. Era pequeno, modesto. 2 janelas na frente deixavam a luz da tarde entrar em faixas douradas. Do lado de fora, uma placa de madeira balançava suavemente. Karatê para crianças. Disciplina e respeito. Dentro, o cheiro de tatami novo misturado com suor infantil. 12 crianças, todas entre 5 e 8 anos, alinhadas em 2 fileiras. Uniformes brancos, alguns grandes demais, outros pequenos demais. Cintos brancos e amarelos amarrados com nós tortos, do jeito que só crianças fazem. Entre elas um menino de 6 anos. Cabelo preto e liso, olhos atentos. Seu uniforme era novo, ainda tinha as marcas das dobras da embalagem. O cinto branco estava perfeitamente amarrado, mas suas mãos pequenas tremiam levemente ao lado do corpo. Seu nome era Brandon Lee. Na parte de trás do dojo, numa fileira de cadeiras dobráveis contra a parede, sentavam os pais. A maioria eram mães, algumas folheando revistas, outras conversando baixo entre si. 2 pais liam jornais. E no canto, quase na sombra, um homem sentado sozinho. Ele usava uma camisa preta simples e calças de linho. Seus braços estavam cruzados, mas não de forma defensiva. Era mais uma postura de observação. Seus olhos não saíam do menino de uniforme novo. Ninguém na sala sabia quem ele era. Para eles, era apenas mais um pai esperando a aula terminar. Mas ele não era apenas mais um pai. Ele era Bruce Lee. Na frente do dojo, o instrutor comandava a aula. Tinha cerca de 40 anos, talvez 45. Ombros largos, postura militar. Sua voz era alta, cortante. Cada comando saía como uma ordem que não aceitava questionamento. Posição de guarda. Agora, as crianças se ajeitaram. Algumas mais rápidas, outras atrapalhadas. Brandon levantou os punhos, mas seu pé direito estava ligeiramente fora do lugar. Lee, o instrutor marchou até ele. Seu pé. Está errado. Brandon olhou para baixo, tentando ajustar. Não assim. O instrutor empurrou o pé de Brandon com sua própria perna mais forte do que necessário. A criança quase perdeu o equilíbrio. Assim, como eu mostrei 3 vezes. Brandon mordeu o lábio. Não chorou, apenas assentiu. Na cadeira no fundo, Bruce não se moveu, mas seus dedos apertaram levemente contra seu próprio braço. A aula continuou. Socos básicos. 1, 2, 3. As crianças gritavam com cada movimento, suas vozes agudas ecoando pelas paredes. O instrutor circulava entre elas como um sargento inspecionando tropas, corrigindo posturas, ajustando ângulos. Quando chegou a Brandon novamente, parou por mais tempo que o normal. Seu soco está fraco, Lee. Você precisa colocar o quadril. Quadril. Você entende o que é quadril? Brandon tentou novamente, empurrando seu pequeno corpo para frente com cada golpe. Melhor, mas ainda não está certo. O instrutor se virou para o assistente ao lado dele, um jovem de 20 e poucos anos com um cinto marrom. Falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Algumas crianças têm talento natural, outras precisam de muito mais trabalho. Algumas mães riram educadamente. Bruce permaneceu imóvel. O instrutor voltou para a frente da classe. Agora vamos praticar chutes frontais. Maigeri, observem primeiro. Ele demonstrou. O movimento foi correto tecnicamente, mas havia algo nele. Rigidez. Como se seu corpo fosse uma máquina executando comandos programados. Poder sem fluidez. Força sem graça. Agora vocês. Um de cada vez. Linha da frente primeiro. As crianças começaram. Algumas caíram. Uma começou a chorar quando errou e foi repreendida. Outra acertou e foi elogiada com um aceno de cabeça brusco. Então chegou a vez de Brandon. Ele deu um passo à frente. Respirou fundo, do jeito que tinha visto seu pai fazer 1000 vezes em casa. Levantou o joelho, estendeu a perna. O chute foi quase certo. Quase. Seu equilíbrio vacilou no final e ele teve que colocar o pé para baixo mais rápido do que deveria. O instrutor suspirou. Alto. Teatral. Lee, vem aqui. Brandon caminhou até ele. Cabeça baixa. Você sabe qual é o seu problema. O instrutor se agachou, ficando na altura dos olhos da criança. Você não ouve. Eu expliquei exatamente como fazer. Exatamente. Mas você faz do seu jeito. Eu tentei. Tentou não é bom o suficiente. No karatê, existe apenas uma maneira. A maneira certa. A minha maneira. Ele ficou de pé novamente. Deixe-me perguntar uma coisa, Lee. Seu pai treina com você em casa. Brandon assentiu, seus olhos se iluminando um pouco. Sim, ele me mostra. Bem, então talvez ele esteja te mostrando errado. O instrutor cruzou os braços. Porque o que você está fazendo aqui não é karatê. É alguma outra coisa. O dojo ficou quieto. As outras crianças olhavam. Os pais tinham parado de ler suas revistas. Brandon estava paralisado.
Seus olhos começaram a ficar brilhantes, aquele brilho que vem logo antes das lágrimas. Mas ele piscou forte, prendendo-as. Volte para a linha, o instrutor disse, dispensando-o com um gesto de mão. Brandon voltou, a postura de alguém tentando muito não desmoronar. O instrutor voltou para a frente. Quero que todos entendam algo. Sua voz encheu o espaço. Muitos de vocês têm pais que acham que sabem sobre artes marciais. Viram alguns filmes, talvez fizeram algumas aulas há anos, e acham que podem ensinar seus filhos em casa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. Mas ensinar de verdade, disciplina de verdade, isso acontece aqui, entre estas paredes, comigo. Ele apontou para o chão. Eu treinei por 15 anos. 15 anos de suor, sangue e ossos quebrados. Então quando eu digo que algo é de uma maneira, é porque eu sei, não porque eu acho, porque eu sei. Ele se virou, e seu olhar varreu casualmente pela fileira de pais no fundo. Parou por um momento no homem de camisa preta no canto, sem realmente registrar quem era. Apenas mais um pai que achava que entendia. Então Lee, ele voltou sua atenção para Brandon. Vou te dar mais uma chance. Me mostre aquele chute novamente. Mas desta vez, esqueça o que seu pai te ensinou. Faça do jeito que eu ensinei. Do jeito certo. Brandon se posicionou. Suas mãos estavam tremendo agora, apenas um pouco. Ele levantou o joelho, preparando-se. Espere. O instrutor caminhou até ele. Antes de você fazer, deixe-me fazer uma pergunta. Ele levou sua voz novamente, claramente falando para toda a sala. Seu pai já te ensinou realmente alguma coisa certa? Ou ele apenas brinca de Kung Fu com você? Foi essa frase que mudou tudo. Foi essa frase que fez o homem no fundo se mover. Bruce Lee não se levantou rapidamente. Não havia pressa. Não havia urgência visível. Ele simplesmente descruzou os braços, colocou as mãos nos joelhos e ficou de pé. O movimento foi tão suave que poderia ter sido feito em câmera lenta, mas algo na sala mudou instantaneamente. Talvez fosse a forma como ele se moveu. Talvez fosse a energia que ele carregava, mesmo em repouso. Talvez fosse apenas que, quando algumas pessoas entram em um espaço, o espaço se torna delas. Cada criança virou a cabeça. Cada pai olhou para cima, e o instrutor, ainda de pé ao lado de Brandon, sentiu a mudança. Ele se virou. Bruce caminhou para frente. Seus passos eram silenciosos no tatami, apesar de não estar descalço. Não havia agressão em sua caminhada. Não havia ameaça, mas havia algo mais poderoso que ambos. Havia certeza, quando ele estava a 3 metros do instrutor, uma das mães sussurrou para a outra. Espera, aquele é. Meu Deus, é ele. Bruce Lee. O Bruce Lee. O instrutor ouviu. Seu rosto, que tinha sido vermelho de autoridade momentos antes, agora ficou pálido. Sua boca abriu ligeiramente. Por alguns segundos, ele simplesmente congelou. Bruce parou a 1 metro de distância. Quando ele falou, sua voz era calma. Não havia raiva nela. Não havia acusação. Era apenas calma. Com licença. Meu nome é Bruce Lee. Eu sou o pai de Brandon. O instrutor engoliu em seco. Eu não sabia. Claro que não sabia. Bruce deu um pequeno sorriso. Não era cruel. Era quase gentil. Eu me sento no fundo. Eu observo. Eu não me anuncio. Ele olhou ao redor do dojo, observando as paredes, os equipamentos, as crianças congeladas em suas posições. Você tem um bom dojo aqui. Obrigado. Você é claramente dedicado. Posso ver isso. Bruce voltou seu olhar para o instrutor. Mas eu ouvi você dizer algo que me preocupa. O instrutor esperou, incapaz de falar. Você disse que meu filho não sabe nada, que o que eu ensino é brincar de Kung Fu. Bruce inclinou sua cabeça levemente. Talvez você esteja certo. Talvez eu seja apenas um pai que não sabe o que está fazendo. Mas, ele fez uma pausa. Você se importaria de me mostrar o que você estava tentando ensinar a ele, para que eu possa aprender também? Foi uma pergunta tão educada, tão respeitosa, mas nas entrelinhas, todos na sala entenderam o que realmente era. Era um desafio. O instrutor olhou ao redor. Todas as crianças olhavam. Todos os pais olhavam. Seu assistente olhava. Ele não podia recusar. Não na frente de todos. Não quando tinha acabado de passar 15 minutos falando sobre ser o único professor verdadeiro. Claro, ele disse, sua voz saindo um pouco mais aguda do que pretendia. Claro, nós estávamos praticando mais geri, chute frontal básico. Ah, sim, um dos fundamentos. Bruce assentiu. Por favor, me mostre sua forma.
O instrutor se posicionou. Ele era um homem grande, quase 1,85 m, 90 quilos. Ao lado dele, Bruce parecia pequeno, 61 quilos de músculos compactos contra 90 quilos de estrutura sólida. O instrutor executou o chute. Foi tecnicamente correto. Joelho para cima, quadril para frente, calcanhar para fora, impacto com a bola do pé. Pelos padrões, estava certo. Muito bom, disse Bruce. Técnica sólida. Posso tentar? Claro. Bruce não se posicionou formalmente. Ele simplesmente ficou lá, uma postura relaxada, quase casual. Então ele se moveu. O que aconteceu nos próximos 2 segundos foi algo que as crianças naquele dojo lembrariam pelo resto de suas vidas. Bruce não fez apenas um chute. Ele demonstrou o que um chute poderia ser. Seu corpo não se moveu como uma máquina. Moveu-se como água encontrando seu nível. Cada parte conectada à próxima de uma forma que parecia impossível. Seu quadril não empurrou. Ele girou, como um motor gerando energia. Sua perna não chutou. Ela explodiu, tão rápida que criou um som no ar. Ush! No momento do impacto com o alvo imaginário, todo o seu corpo estava alinhado perfeitamente. Não havia tensão desperdiçada. Não havia esforço extra. Era pura eficiência transformada em poder. E então, tão suavemente quanto começou, ele voltou à sua postura relaxada, como se nada tivesse acontecido, como se ele tivesse apenas dado um passo. O silêncio no dojo era tão profundo que se podia ouvir a respiração das crianças. Então Bruce virou, não para o instrutor, mas para Brandon. Brandon, vem aqui. O menino correu até seu pai, seus olhos largos. Bruce agachou, ficando na altura dos olhos do filho. Me mostre o que você estava tentando fazer. Brandon hesitou, mas, eu fiz errado. Não existe errado quando você está aprendendo. Existe apenas tentativa. Me mostra. Brandon assumiu a posição. Desta vez, ele não estava pensando no instrutor, ou nas outras crianças, ou em fazer certo. Ele estava apenas olhando para seu pai. Ele executou o chute. Foi melhor que antes. Não perfeito, mas melhor. Bom, disse Bruce. Agora outra vez, mas desta vez, não pense em chutar forte, pense em chutar equilibrado. Brandon tentou novamente. Seu equilíbrio foi melhor. Você vê? Bruce colocou sua mão no ombro de Brandon. Estava dentro de você o tempo todo. Você só precisava lembrar de respirar. Ele ficou de pé e se virou para o instrutor, que tinha ficado parado, observando toda a troca. Ensinar é a arte mais difícil, disse Bruce. Mais difícil do que lutar. Mais difícil do que treinar. Porque quando você ensina uma criança, você não está apenas ensinando técnica. Você está moldando como ela vê a si mesma. O instrutor não disse nada. Ele não conseguia. Estas crianças aqui, Bruce gesticulou para a classe congelada. Elas vão esquecer a maioria dos chutes que você ensina. Elas vão esquecer os nomes japoneses, as formas, as sequências. Mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Ele caminhou alguns passos, suas mãos atrás das costas agora, quase como um professor dando uma palestra. Você me perguntou se eu ensino meu filho corretamente. A verdade, eu não sei. Eu cometo erros todos os dias. Perco a paciência. Espero muito. Espero pouco. Ele olhou para Brandon, e algo suave cruzou seu rosto. Mas uma coisa eu tento nunca fazer. Nunca quebrar seu espírito tentando formar sua técnica. Bruce voltou sua atenção ao instrutor. Você treinou 15 anos. Isso é admirável. Realmente, mas quantos anos você passou aprendendo a ensinar crianças? Pela primeira vez, o instrutor encontrou sua voz. Era mais baixa agora, menos certa. Eu ensino da maneira que fui ensinado. E como você foi ensinado? O instrutor pensou por um momento. Com disciplina, rígida. Meu sensei não aceitava erros. E como isso te fez sentir? Houve uma longa pausa. Então tão silenciosamente que quase foi um sussurro. O instrutor disse, assustado, na maioria das vezes. Bruce assentiu. E você quer que estas crianças se sintam assim? Não, eu só... O instrutor olhou para suas mãos. Eu pensei que era assim que se constrói respeito. Respeito não é construído através do medo. A voz de Bruce era mais suave agora, quase gentil. É construído através da confiança. Quando uma criança confia que você não vai quebrá-la, mesmo quando ela falha, então ela te dará seu coração. E quando ela te dá seu coração,
Ela te dará todo o seu esforço também. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Você perguntou se meu filho aprende algo comigo. A resposta é sim, mas não da forma que você pensa. Bruce voltou para Brandon, colocando sua mão na cabeça do menino. Eu não ensino técnicas perfeitas. Eu ensino curiosidade. Eu ensino que errar é parte de aprender, que questionar é mais importante que obedecer cegamente. Então ele disse algo que fez o instrutor realmente ouvir. Eu aprendi karatê quando era jovem, e kung fu, e boxe, e esgrima. Aprendi 30 estilos diferentes. E sabe o que descobri? Bruce cruzou os braços. Cada estilo me disse que era o correto, o único, o melhor, e todos eles estavam errados. Ele caminhou até onde equipamentos de treino estavam dispostos. A verdade é que não existe o jeito certo, existe apenas o jeito que funciona para aquela pessoa, naquele momento, com aquele corpo. Meu trabalho como professor não é fazer meu filho ser uma cópia de mim, é ajudá-lo a descobrir quem ele é. O instrutor absorveu isso. Você podia ver algo mudando em seu rosto. Não raiva, não defesa, mas algo mais profundo. Reconhecimento. Eu não vim aqui para humilhá-lo, disse Bruce voltando-se completamente para ele agora. Eu vim porque eu vi meu filho ser questionado, como qualquer pai faria. Mas agora que estou aqui, vejo que você não é um mau professor. Você é apenas um professor que ainda não aprendeu a maior lição. E qual é essa? Que força sem sabedoria é apenas brutalidade, e sabedoria sem compaixão é apenas orgulho vazio. Bruce olhou ao redor para todas as crianças, que tinham ficado completamente silenciosas durante toda essa troca. Estas crianças não precisam de um mestre que as aterrorizem. Elas precisam de um guia que as inspire. Há uma diferença. Então ele fez algo inesperado. Ele se curvou levemente para o instrutor, não profundamente, mas o suficiente para mostrar respeito. Obrigado por aceitar meu filho em sua classe. Ele realmente quer aprender aqui. Ele quer fazer amigos, ter uma experiência normal, algo que eu nunca tive. Havia uma tristeza momentânea na voz de Bruce. Se você permitir, eu gostaria que ele continuasse vindo. O instrutor piscou. Você quer que ele fique? Sim, mas apenas se você puder ensinar com paciência em vez de medo. Porque quando você ensina através do medo, você cria alunos obedientes. Mas quando você ensina através da inspiração, você cria mestres. Pela primeira vez desde que Bruce se levantou, o instrutor realmente sorriu. Não um sorriso arrogante, não um sorriso nervoso, mas um sorriso de alguém que acabou de entender algo fundamental sobre si mesmo. Eu posso fazer isso, ele disse. Eu quero fazer isso. Bruce assentiu. Então ele fica. Ele se virou para sair, mas antes de dar 2 passos para sem se virar completamente, ele disse por cima do ombro. Ah, e mais uma coisa. Sim, aquele chute que você mostrou estava tecnicamente correto, mas você está telegrafando com seu quadril. Você move o quadril uma fração de segundo antes do joelho subir. Num torneio talvez não importe. Numa luta de rua, esse movimento extra vai te deixar vulnerável. Ele finalmente se virou, um pequeno sorriso no canto de sua boca. Se quiser, posso mostrar como corrigir isso. Não para Brandon, para você. O instrutor ficou ali, processando a oferta. Então ele assentiu lentamente. Eu gostaria disso. Muito. Ótimo. Talvez depois da aula, um dia destes. Bruce caminhou até as cadeiras dobráveis. Pegou sua jaqueta leve do encosto. Quando ele voltou para a área de treino, todas as crianças ainda estavam congeladas, observando. Ele parou na frente delas. Vocês todos querem aprender karatê? 12 cabeças acenaram vigorosamente. Então ouçam o instrutor de vocês. Pratiquem com dedicação, mas lembrem-se de uma coisa. Ele fez uma pausa garantindo que todas as crianças estavam ouvindo. A arte marcial mais importante não é sobre quebrar tábuas ou vencer lutas. É sobre quebrar suas próprias limitações. Os limites que você coloca em si mesmo porque tem medo de falhar. Ele olhou para Bran. E quando você falha, e você vai falhar muitas vezes, não deixe isso quebrar você. Deixe-te construir. Com isso, Bruce Lee caminhou até a porta. Ele não se despediu dramaticamente. Não fez um grande show. Ele simplesmente saiu pela porta da frente.
as listras douradas da luz da tarde cortando sua silhueta por um momento antes que a porta fechasse atrás dele. O dojo ficou em silêncio por longos 5 segundos. Então o instrutor limpou sua garganta. Quando ele falou, sua voz era diferente, mais suave, mais humana. Ok, turma, vamos tentar de novo. Mas desta vez, não se preocupem em fazer perfeito. Apenas se preocupem em fazer melhor que da última vez. E enquanto as crianças se posicionavam novamente, Brandon Lee ficou um pouco mais alto, suas mãos não tremiam mais. Porque pela primeira vez naquela tarde, ele não estava tentando provar nada. Ele estava apenas tentando aprender. E isso, como seu pai tinha acabado de ensinar a todos na sala, era a única coisa que realmente importava. 3 semanas depois, o instrutor mudou a placa na frente do dojo. Antes, dizia, Karatê para crianças, disciplina e respeito. Agora dizia, Karatê para crianças, onde todo erro é um passo. Quando alguém perguntava sobre a mudança, ele sorria e dizia, eu tive um bom professor. E 40 anos depois, quando Brandon Lee se tornou uma estrela por direito próprio, quando ele foi entrevistado sobre seu pai sobre crescer como filho de Bruce Lee, ele sempre voltava para um dia num pequeno dojo em Culver City, um dia quando seu pai lhe ensinou a lição mais importante, não através de palavras ditas a ele, mas através de como ele tratou outra pessoa, que o verdadeiro poder não vem de provar que você é melhor, vem de levantar aqueles ao seu redor, mesmo quando eles duvidaram de você, especialmente quando eles duvidaram de você, porque às vezes, a luta mais importante não é com seus punhos, é com seu ego. E o verdadeiro mestre não é aquele que nunca perde, é aquele que nunca para de ensinar.